1 Crônicas 11:17. E desejou Davi e disse: quem me dera beber da água do poço de Belém, que está junto à porta. Então aqueles 3 romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram a água do poço de Belém, que estava junto à porta. Tomaram dela e trouxeram a Davi. Porém Davi não a quis beber, mas a derramou, Senhor. E disse: nunca, meu Deus, permita que faça tal. Beberia eu o sangue destes homens com as suas vidas? Pois com o perigo das suas vidas a trouxeram. E ele não a quis beber. Isto fizeram aqueles 3 homens. Davi foi o rei mais poderoso de Israel. Também foi o rei mais amado de Israel. Mas uma das características de Davi que eu acho muito interessante, e uma lição que nós precisamos aprender com ele, entre as várias que a história de Davi nos ensina, é que Davi não andava sozinho. Davi sempre estava acompanhado. Ele tinha um exército poderoso, mas havia 37 homens que ele trouxe para perto de si, mas bem perto mesmo. Esses homens eram chamados também de valentes de Davi, poderosos de Davi, ou os 37 leões. Davi não andava sozinho porque ele era um homem de aliança. O espírito de independência desagrada a Deus. Deus não fez ninguém para viver sozinho. Por isso que a palavra de Deus disse: não é bom que o homem esteja só. E não diz isso referindo-se apenas a casamento, mas a relacionamentos. Nós fomos criados para nos relacionar. E os nossos relacionamentos definirão como será o nosso futuro. Davi procurou se aproximar de pessoas que acrescentavam na sua vida. E assim ele conseguiu se cercar de pessoas que foram bênçãos na vida dele. Hoje eu quero falar desses homens que arriscaram a vida por Davi. Em um momento em que Belém estava sitiado por inimigos, e Davi teve um desejo: que me dera beber a água daquelas fontes. E 3 daqueles valentes arriscaram a vida para buscar a água para o seu comandante. E por que eles fizeram isso? Porque eles amavam a Davi. Eu quero dizer para vocês que a pessoa que você trouxer para perto de si, eles precisarão ter algumas características que eu já citei na primeira e na segunda parte desta mensagem. E hoje, no final desta mensagem, eu quero citar mais 4. E uma delas é a lealdade. Irmãos, lealdade é diferente de fidelidade. Fidelidade é uma coisa, lealdade é outra. Fidelidade tem a ver com obediência. Uma pessoa fiel, ela também obedece. Só que, muitas vezes, a obediência, ela acontece por conveniência. Ou seja, eu obedeço porque eu quero receber meu salário. Eu obedeço porque eu não quero arcar com as consequências da desobediência. Tem até um ditado, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu obedeço porque eu não quero receber uma maldição na minha vida, e a desobediência traz maldição. Eu obedeço
porque eu preciso de um cargo, porque eu preciso de uma posição. Mas muitas vezes as pessoas obedecem e reclamam. Essa obediência é como se fosse um fardo. As pessoas obedecem, mas murmuram. A lealdade é diferente. Porque a fidelidade tem a ver com obediência. A lealdade tem a ver com honra. Eu faço porque eu amo. Eu faço porque eu admiro. Eu faço porque eu confio. Eu faço porque eu tenho prazer de estar ao seu lado. Eu faço de coração. Quando existe lealdade, as coisas não são pesadas. Foi para os leais que Jesus disse: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Foi para os leais que Jesus disse: os meus mandamentos não são pesados. Quando você é leal a Deus, os mandamentos dele não é pesado, porque você faz por amor. Quando a mulher é leal ao seu marido, ela não vê nenhum problema em ser submissa. Ela é por amor. A lealdade, ela vem do coração. Existe um exemplo que eu gosto muito, de um adolescente muito rebelde. E aquele adolescente foi com a sua mãe na igreja, e quando o pastor falou: vamos ficar de pé, o adolescente ficou sentado. E a mãe disse: fica de pé, mas o menino permaneceu assentado. E o pastor mais uma vez falou: todos fiquem de pé. E a mãe falou: fique de pé, porque senão lá em casa a gente vai conversar. O menino ficou de pé e falou com a mãe: o meu corpo está de pé, mas dentro do meu coração eu estou assentado. Ou seja, ele não fazia por amor, ele estava com medo das consequências. Irmãos, é tão bom quando nós somos leal a uma pessoa que nós amamos, leal principalmente a Deus, leal aos nossos amigos. E é tão maravilhoso quando nós recebemos a lealdade de alguém que tem prazer em nos servir, que não faz isso por obrigação, como diz a Bíblia, não faz isso por constrangimento. Inclusive o dízimo, irmãos, o dízimo ele deve ser entregue por lealdade, não porque eu tenho medo de me faltar alguma coisa, mas porque eu sou leal ao Senhor e eu quero oferecer de coração. Eu vou honrar o meu pastor porque eu sou leal a ele, não porque eu tenho medo dele. Nossos amigos precisam de ser pessoas que tenham lealdade. E esses 37 valentes de Davi, eles tinham lealdade com Davi. Por isso que o ministério de Davi foi um sucesso. Ele tinha uma equipe leal. A segunda característica que eu quero citar para vocês é que aqueles 37 homens, eles eram apaixonados pela mesma causa de Davi. Deus entregou uma visão para Davi, e Davi conseguiu fazer com que aqueles homens se apaixonassem pela causa que Deus havia colocado na vida deles. Gente, a paixão, ela tem que ser o princípio da partida para qualquer objetivo. Existem muitas coisas que você consegue fazer sem dinheiro. Existem muitas coisas que você consegue fazer sem recursos. Eu digo isso de cátedra, porque eu sou pastora em uma cidade monetariamente pobre. E você consegue fazer sim algumas coisas sem dinheiro, você consegue fazer sem recursos, mas você não conseguirá fazer sem paixão. É necessário você colocar paixão naquilo que você faz, porque é a paixão que vai te trazer energia para você lutar pelos seus sonhos. Deus é um Deus apaixonado, e tão apaixonado que Ele nos enviou Jesus.
igreja precisa de ser uma igreja apaixonada. Ninguém consegue parar uma igreja apaixonada. Ninguém consegue parar um missionário apaixonado, um pregador apaixonado. Uma pessoa apaixonada, ela é uma pessoa intensa, e nós precisamos de entender uma coisa: intensidade e constância. Tem muita gente que é intenso, mas não é constante. É aquela pessoa que faz muita alvoroço, mas não realiza nada. Daí 1 dia, 2 dias ele desanima, ele não é constante. Mas existe aquela pessoa constante que também não é intenso. Eu acho que seria bom se a gente conseguisse um equilíbrio e fôssemos intensos e constantes, porque Deus é um Deus intenso. Você quer mais intensidade do que essa? De mandar o Filho, enviar o Filho para morrer na cruz. Isso é de uma intensidade descomunal. Existem pessoas que conseguem adoecer Deus. Você acredita nisso? E não estou pregando nenhuma heresia para você. Deus disse assim, Jesus disse lá em Apocalipse, que o morno, ele vomita. Ele disse, ou você seja frio, ou você seja quente, porque o morno eu vou vomitar. A pessoa morna, sem vida, sem paixão, ela consegue fazer com que Deus tenha problemas estomacais. Nós precisamos de ser apaixonados. Nós precisamos de ter intensidade naquilo que nós fazemos. Hoje eu vejo que no afã de conquistar muitas pessoas, nós oferecemos muito entretenimento. Só que se nós vivermos disso, de ficar oferecendo entretenimento para as pessoas, nós sempre vamos ter dificuldade, porque sempre vai aparecer alguém com uma estrutura melhor, com a condição melhor, que vai oferecer um entretenimento mais atrativo do que o nosso. Nós temos que apresentar para as pessoas uma causa e fazer com que as pessoas se apaixonem por esta causa. Outra característica que eu quero citar para vocês, que aqueles homens tinham, era coragem. Gente, coragem não é ausência de medo. Coragem é o enfrentamento desse medo. Eu lembro que quando eu comecei a fazer a obra de Deus, eu era uma adolescente, eu tinha muito medo. E tem pessoas que olham para mim e dizem, pastora, você parece ser tão corajosa. Nada, irmão, você parece uma lagartixa que eu sou a primeira a correr. Eu tenho medo de muitas coisas, mas em Cristo eu sou desafiada a enfrentar os meus medos, porque eu entendi que o medo, ele é paralisante, e o medo faz com que as coisas sejam maiores do que elas são, que você veja as coisas muito maiores do que elas são. Prova disso foram aqueles 11 espias que Moisés mandou para observar a terra e fazer o relatório pessimista, relatório negativo. Aqueles homens não tinham nenhuma autoestima, chegaram lá e disseram, nós vimos gigantes, nós éramos como os gafanhotos. Porém, Josué e Caleb, eles acreditaram na palavra de Deus. Aqueles homens fizeram com que toda a congregação chorasse, desesperado, e por causa da incredulidade daqueles homens, toda uma geração morreu no deserto. Irmão, não ande com pessoas incrédulas, porque elas vão esfriar a sua fé, elas vão travar a sua vida. Pessoas incrédulas vão te puxar para trás, pessoas incrédulas vão te atrasar. Ande com pessoas que tenham fé. Ande com pessoas que acreditam no que diz a palavra de Deus. A incredulidade é o pior de todos os pecados, porque quando nós somos incrédulos, nós estamos duvidando do caráter de Deus. Meu pai me ensinou que uma pessoa que não cumpre palavra é porque não tem caráter. E se eu duvidar que Deus não cumpre a sua palavra, eu estou duvidando do caráter dele, e isto é pecado.
E se eu acho que Deus é mentiroso, eu estou igualando Deus a Satanás, porque Satanás é o pai da mentira. Por isso é que eu creio no que a Bíblia diz. E eu preciso de andar com pessoas que creem. Quando o anjo de Deus apareceu para Zacarias, mandou que Isabel fosse... Quando o anjo de Deus apareceu para José, mandou que Maria fosse ficar com Isabel, porque as duas estavam grávidas. Se você quer estar grávido das promessas de Deus, você tem que andar com alguém que esteja também grávido das promessas de Deus. Não ande com gente desanimada, não ande com gente que fica falando no seu ouvido que as coisas não vão dar certo. Se você quer ser forte na fé, você tem que andar com pessoas de fé. Outra característica que eu quero dizer para vocês é que aqueles homens, eles eram totalmente comprometidos com o reino. Aqueles homens eram muito fortes. Havia um que lutou tanto que a espada ficou apegada na sua mão. Houve um outro que ele sozinho defendeu um campo de lentilhas. Outro que matou mais de 800 homens. Só que nenhum deles buscavam o protagonismo. Hoje, irmãos, as pessoas estão esquecendo do que significa servir. Ninguém quer ser coadjuvante. Todo mundo quer ser protagonista. Todo mundo quer ser protagonista. Ninguém quer ser coadjuvante. A busca pela visibilidade cada dia é maior. As pessoas, a cada dia, o ser humano busca mais notoriedade. Muitas vezes nós achamos que Deus só irá nos enxergar se nós fizermos coisas grandes para Ele. Mas nesse mundo em que muitas pessoas estão buscando visibilidade, em que muitas pessoas estão buscando notoriedade, buscando o protagonismo, isso é da natureza humana. Você lembra daquela mulher que pediu a Jesus que os seus filhos sentassem do trono, um à direita, outro à esquerda? Os discípulos estavam sempre brigando pelo protagonismo. É por isso que eu amo João Batista. Alguém disse para João Batista assim: olha, Jesus está batizando mais pessoas do que você, inclusive nem é Jesus, é os discípulos dele. João Batista falou assim: quem tem a noiva é o noivo, eu sou apenas o amigo do noivo. Tem muita gente, irmãos, que não está se contentando em ser amigo do noivo, que é apossar da noiva. Só que isso deixa o noivo irado. João Batista diz assim: convém que ele cresça e que eu diminua. Jesus perguntou: quando vocês foram no deserto, que vocês viram por lá um homem vestido de vestes maravilhosas, uma cana abalada pelo vento? Mas eu quero dizer que entre os homens nascidos de mulher, não existe nenhum que seja maior do que João Batista. João Batista não buscava notoriedade, não buscava visibilidade. E mesmo sendo tão fortes e tão essenciais, você não vê nenhum daqueles valentes de Davi brigar com ele pelo protagonismo. Nenhum deles. Eles ficavam felizes em servir o seu líder. Eles ficavam felizes em amar o seu líder, em honrar o seu líder. Nessa época em que tanta gente, na época da selfie, das redes sociais, das lives, em que a maioria das pessoas brigam, disputam o protagonismo, a visibilidade, o Senhor está nos chamando para um lugar escondido. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Porque é
no escondido, é no oculto que Deus irá tratar conosco, é na intimidade. Quando a gente vê uma árvore, a gente fica apaixonada pela copa, pelas flores, pelos frutos, mas nós esquecemos da raiz. A raiz é que dá sustentação, só que a raiz não aparece, a gente só lembra da raiz quando tropeça nela. Deus quer que nós sejamos raiz. E eu estava observando, sempre que Deus quis apresentar um grande líder ao mundo, Deus escondia aquele líder por algum tempo. Noé ficou escondido, desde o dia que ele nasceu. Ele ficou escondido de Faraó, depois ele ficou escondido no rio Nilo. E depois ele ficou escondido em Midian, no deserto de Midian. Quando Deus quis apresentar o grande governador José, ele também ficou escondido na casa de Potifar, ficou escondido no fundo do poço, ficou escondido até na cadeia. Porque no oculto, na intimidade, no escondido, Deus estava tratando com o caráter dele. O apóstolo Paulo, antes de pregar o evangelho, ser o maior pregador de todos os tempos, ele ficou escondido por 17 anos. Ou você pensa que Paulo acabou de pregar, de converter e começou a pregar? Ele começou, mas ele foi freado por Deus. E ele ficou anos e anos escondido, para depois assumir o protagonismo. O próprio Jesus, ele ficou escondido até os 30 anos. São pouquíssimos os episódios que a Bíblia revela sobre a vida de Jesus. Ele ficou 40 dias no deserto. É no oculto, é no escondido que Deus quer tratar conosco. Mas muitas pessoas querem o palco imediatamente, quer o público, quer os aplausos. Eu quero dizer que no altar público, o que Deus irá fazer com você e por você no altar público vai depender muito do seu altar íntimo. Vai depender muito do que Deus está tratando com você no oculto. E eu quero falar para você que as pessoas dizem: mas o seu ministério ainda não apareceu tanto. Olha, você aí, você já era para ser mais conhecido. Que importância tem isso? Não é você, não sou eu, mas é o Cristo, é Jesus. Não entre nessa briga pelo protagonismo. Deixa Deus tratar com você no seu dia a dia. Deixa Deus tratar com você naquilo que as pessoas julgam que sejam coisas pequenas. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Chegará um momento que, se Deus quiser te apresentar ao mundo, Ele vai te apresentar. Deus disse para Abraão: eu te engrandecerei o nome. Tem muita gente lutando pela fama, lutando para ter um nome grande, e depois se esborracham, ficam humilhados, porque a Bíblia diz que é Deus quem engrandece o nome. Abraão hoje é um nome respeitado pelos judeus, pelos islâmicos, pelos cristãos, porque Deus engrandeceu o nome de Abraão. É Deus quem faz isso, irmão. Então não fica andando com pessoas que estejam buscando fama, com pessoas que ficam brigando com você por protagonismo, pessoas que vivem buscando visibilidade, notoriedade, porque isso não é de Deus. Interessante que aqueles amigos de Davi, muitos deles, brigaram, lutaram, guerrearam e mataram gigantes. Quando falo em matar gigante, eu só lembro de Davi. Aprendi isso quando criança, na escola bíblica dominical. Porém, vários homens na Bíblia mataram gigante. Interessante que todos que mataram gigantes eram amigos de Davi. Querido, se você quiser matar gigante, você vai ter que andar com gente que mata gigante.
Se você quer matar gigantes, você tem que se aliar com pessoas que matam gigantes. Deus abençoe a sua vida. Eu vou orar com você neste momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, neste momento, Senhor, eu estou orando por esta pessoa que está me ouvindo. Estou te pedindo que o Senhor venha ter misericórdia, que o Senhor venha ter compaixão. Estenda as tuas mãos, Senhor. Coloque ao lado dessas pessoas, homens e mulheres, Pai, totalmente comprometidos com o teu reino, pessoas que estejam buscando a honra e a glória do teu nome. Nos abençoe poderosamente, em nome de Jesus, amém. Meu querido, se você foi abençoado através desse canal, se inscreva, indique para outras pessoas, ative o sininho e dê um like, faça o seu comentário. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.